As decepções fazem parte da vida de uma pessoa. E as decepções, elas podem cumprir dois papéis. Ou derrubar a pessoa de vez, quando ela se sente frustrada, pode realmente atirá-la numa frustração tão grande, numa depressão, numa melancolia, ou as decepções, elas podem fortalecer a pessoa. Muitas vezes as decepções, elas fazem com que nós acordemos para a realidade. Pois o fato de nós nos decepcionarmos comprova que ainda não estamos despertos suficientemente. Acreditamos em ilusões. E as ilusões são como tapa-olhos existenciais ou óculos coloridos que fazem com que nós enxerguemos o mundo de uma cor, sendo que o mundo, na verdade, é de outra cor. Nós precisamos estar preparados para tudo nesta vida, para as decepções, para os fracassos, para as derrotas, para as frustrações. É disso que depende o nosso sucesso e é disso que depende a nossa força. Nós precisamos compreender que a vida não é cor-de-rosa, mas que a vida nos apresenta dias tenebrosos. E para encararmos dias tenebrosos, precisamos ser muito realistas, precisamos ser fortes e precisamos, acima de tudo, nos conhecer. Quando nós não nos conhecemos, nós não sabemos como lidar com as situações. O autoconhecimento nos ensina que nós dependemos mais de nós mesmos, do nosso mundo interior, do que do nosso mundo externo. As pessoas que não se conhecem, elas acreditam que dependem única e exclusivamente do mundo externo. E é aí que elas se frustram cada vez mais, porque o mundo externo é instável, o mundo externo ele é formado de ilusões, o mundo externo ele é como a água salgada. Por mais que se beba disso, jamais se consegue matar a sede, pois o mundo externo ele é cheio de vícios e paixões que apenas alimentam os nossos desejos, mas não são os desejos que constroem a verdadeira índole e a personalidade, o caráter do ser humano. O que constrói o nosso caráter é justamente o autoconhecimento. Aquilo que nós encontramos dentro de nós mesmos, que nós identificamos em nossas profundezas e passamos a alimentar diariamente para que se fortaleça e se torne a nossa verdadeira imagem e o nosso caminho. Quando nós procuramos estas coisas dentro de nós, nós não nos frustramos e também não nos decepcionamos mais tanto, pois são as pessoas que não se conhecem que são aquelas que mais se decepcionam. A decepção, ela cumpre um papel importante e a decepção, ela faz parte de uma caminhada inicial até que nós alcancemos os nossos verdadeiros objetivos. Enquanto que nós estamos nos decepcionando, isso prova que ainda acreditamos em ilusões. E enquanto acreditamos em ilusões, ainda não temos o olhar suficientemente desenvolvido para enxergar a verdade. Pois a verdade se difere das ilusões, a verdade está pautada no caminho verdadeiro, naquele caminho que nos leva ao nosso destino. Enquanto que as ilusões, elas são constituídas por atalhos que nos afastam do caminho verdadeiro, que fazem com que nós nos embrenhemos numa série de trilhas que fazem com que nós apenas nos percamos e não possamos alcançar os nossos objetivos elementais e essenciais. Então, as decepções, elas fazem parte de uma caminhada inicial. É preciso se decepcionar, é preciso se desiludir, é preciso sofrer uma série de decepções para que nós possamos nos libertar das fantasias do mundo, dos vícios e das paixões, para que nos tornemos nós mesmos e detentores do autoconhecimento. Quando este processo se dá dentro de nós e nós passamos a nos conhecer,
e colocamos a verdade como a grande busca de nossas vidas, lentamente as fantasias, as ilusões, as mentiras vão caindo, vão despencando e nós nos tornamos retos no caráter. E quando nos tornamos retos no caráter, as decepções também tendem a desaparecer. Pois, como eu disse, as decepções elas são resultantes da ilusão, das ilusões. Pessoas iludidas vão se decepcionar inevitavelmente, pois a ilusão ela é um erro e a ilusão ela condiciona, ela leva à decepção. Não pode ser diferente. Pessoas iludidas se decepcionam e pessoas que decepcionam elas sofrem, só que este sofrimento faz com que o ser humano queira por fim coisas verdadeiras, constantes e sólidas, pois as ilusões, convenhamos, elas são insólitas, elas são passageiras, elas são falsas, elas são fantasiosas, elas nos seduzem, mas nos derrubam ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que as ilusões nos seduzem, elas também nos desferem golpes, e estes golpes nos derrubam, e estes golpes geram sofrimento. Só que estes sofrimentos, eles trazem grandes ensinamentos para o ser humano, pois os sofrimentos, eles são essenciais para que o ser humano cresça. Sem sofrimento não há crescimento. Pensemos o parto. A mãe, ela sofre para dar luz ao filho, para dar a luz ao filho. E ao mesmo tempo, a criança, quando ela nasce, ela chora, ela sofre uma grande dor, né? Porque o nascimento é sofrimento. Não existe nascimento sem dor. E não existe crescimento sem dor. É por meio da dor que nós crescemos, não que eu estou aqui dizendo que nós devemos sofrer, mas por meio da dor e do sofrimento, lentamente nós vamos nos libertando das ilusões, e quando nós nos libertamos das ilusões, nós encontramos o verdadeiro caminho, que é o caminho que liberta. Então a dor e o sofrimento nos libertam das decepções, né? das tristezas, né? De todas essas coisas negativas, e assim nós encontramos o verdadeiro caminho. É quando nós nos decepcionamos e nos desiludimos que nós nos libertamos das ilusões e assim crescemos. Então a dor, ela faz parte de um caminho inicial necessário, caminho do autoconhecimento que o ser humano precisa empreender. E a dor, ela não deve ser evitada. O que deve ser evitado, acima de tudo, é a ilusão. Quando a ilusão é evitada, o ser humano ele consegue se livrar da decepção, e quando ele se livra da decepção, ele se livra de todos os sofrimentos que o afligem. E assim ele está pronto para trilhar o caminho da verdade, que é aquele que por fim traz o sossego, a tranquilidade e a verdadeira felicidade, pois a felicidade não está nas ilusões, mas a felicidade somente surge quando o ser humano desperta para a verdade, experimenta todas as decepções e as mentiras e descobre que não quer mais este caminho negativo, mas sim o caminho da verdade. E quando opta conscientemente por ele, é que está pronto para experimentar a verdadeira felicidade, não antes. Certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.